Já no São Paulo, tentativa frustrada de contratação de Cauli, meio atacante que pertence ao Bahia, tem mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a busca do São Paulo por um camisa 10 segue complicada. Nas últimas horas o tricolor procurou o Bahia sugerindo o empréstimo com opção de compra por Cauli. A resposta do Bahia foi negativa. O tricolor de aço só topa negociar o Cauli em definitivo. Hoje ele está avaliado em mais ou menos 28 milhões e meio de reais. Dá para dizer que a pedida do Bahia foi superior a essa. O São Paulo não tem capacidade financeira para fazer esse tipo de investimento e dá para colocar o Cauli como descartado. Temporada passada do meio atacante, 63 jogos, 4 gols e 6 assistências. A verdade é que o Cauli perdeu espaço no time do ano passado em relação a 2024. Quero lembrar ainda que o São Paulo ainda usou nas tratativas com o Bahia a lembrança de que no ano passado topou emprestar o Rodrigo Nestor com opção de compra para o Bahia. Não funcionou esse argumento e as tratativas estão encerradas. São Paulo que ainda tenta fechar com o Zenon. Kevin Zenon é um meio atacante argentino do Boca. Negócio do Boca com o Alavés foi fechado, mas a TIC Sports afirma que o Zenon recusou a última proposta do clube espanhol. E o negócio, por enquanto, melou. Julian Fernandes é um alvo do São Paulo. Tricolor mandou proposta para o New York City de empréstimo com opção de compra e aguarda por uma resposta. O Alan segue nos planos do São Paulo e mais do que isso, faz força para trocar o Flamengo pelo Tricolor, mas ainda não existiu qualquer avanço nessa negociação. O São Paulo já fez proposta pelo Julian Fernandes? Sim, proposta de empréstimo que foi recusada. Isso. São Paulo não vai comprar ninguém, escreveu o Cleiton Azevedo. O Igor Silva, Nicola, quando será a eleição do São Paulo para o novo presidente deliberativo, para o lugar do Outen? O Outen não renunciou, né? O presidente que caiu, ou melhor, que ainda não caiu, mas que deve cair, é o Júlio Casares. O Outen não deve mexer, não deve ser alterado. E o Harry Maciço, só para lembrar, né, ele assume interinamente e deve ficar até dezembro, quando ocorre a eleição para presidente do São Paulo, tá? Então, assim, a verdade é que, a partir de agora, o processo eleitoral está aberto e não vão faltar interessados. Salve, Nicola, boa noite. Tem uma especulada com o Diego Fernandes, se mesmo depois dessa bagunça toda no São Paulo, ele e o grupo ainda mantém interesse na SAF tricolor. Gabriel Vitor, vou te dizer o que eu tenho ouvido de pessoas que conheceram as intenções do Diego Fernandes. O São Paulo tem convicção de que o Diego Fernandes não tem capacidade de investir nem um terço daquilo que ele promete ou sugere, e que ele está usando o São Paulo para ganhar minutos de fama. E ele aparece entregando a camisa do São Paulo para um famoso qualquer, na Fórmula 1, algum dirigente, enfim, e ele segue com os seus minutos de fama. O São Paulo tem convicção de que ele não é capaz de sustentar a possibilidade de avançar com um projeto real, que possa fazer do São Paulo um time vencedor, tá bom? Tiaguinho Bass, ou Boss, não, é Bas mesmo. Boa noite, Nicola, gosto muito das suas lives. Dá um toque na diretoria de São Paulo sobre o Alanzinho. Seria uma boa oportunidade de mercado. Vou fazer isso agora, tá? Deixa eu mandar uma mensagem. Jogador da base do Palmeiras, que está em fim de contrato. Vamos lá. Mais perguntas, dúvidas e sugestões que vocês querem saber na noite dessa segunda-feira. Daqui a pouco eu quero falar com vocês sobre campeonatos estaduais. Tomás Martins. São Paulo tem proposta para algum meio. São Paulo está negociando com vários no mercado. Vários, Tomás. E assim, o que eu ouvia do São Paulo é que o São Paulo tinha algumas prioridades para a temporada. Era um zagueiro, o Dória foi contratado. Era um lateral direito, o lateral foi contratado, embora ainda não tenha chegado jogador do Mirassol. São Paulo queria um volante, o Danielzinho foi contratado. São Paulo queria um meia e um ponta, né? O camisa 10 ainda não chegou. E esse é o grande problema, a dificuldade financeira. O São Paulo tem feito movimentos. Contratou o Coronel também, goleiro que nem fazia parte dos planos, nem era a primeira intenção. Aí apareceu uma oportunidade de negócio sem gastar tanto dinheiro. O problema em relação ao meio atacante é que custa caro.
Então, por exemplo, o Cauli, Bahia não topa liberá-lo por empréstimo. O Zenon, o Boca só topa negociá-lo em definitivo para clubes do Brasil. O Julián Fernandes, proposta de empréstimo também não avançou. O São Paulo, agora com a venda do Rodriguinho, essa notícia é importante, com os 3 milhões de dólares que vai receber de forma parcelada, São Paulo imagina que possa ser capaz de fazer ou utilizar parte dessa grana para avançar na contratação de um meia atacante, beleza? Tava sumidaço, o nosso membro do canal do Nicola. Nicola, tem informação de mais diretores do São Paulo que vão sair? Rodrigo, eu tô atrás dessa história já há algum tempo. A tendência é que o Harry Macis, o novo presidente do São Paulo, faça movimentos discretos. Ele não vai fazer uma caça às bruxas, não vai fazer uma grande reformulação nesse primeiro momento. Ele já conversou com todos os líderes das pastas, com os executivos, com os diretores, para entender um pouquinho da situação. Ele já sabia basicamente como estava rolando, porque ele é do Conselho de Administração, ou seja, ele tinha uma noção básica das coisas, mas aí ele quis ouvir do executivo, por exemplo, do Márcio Carlo Magno, do outro cara do financeiro. Ele fez reuniões com todos esses caras nos últimos dias. O que a gente pode assistir nas próximas horas, ainda nessa semana, isso ainda não é oficial, é só uma possibilidade, é a chance de o Macis, o novo presidente do São Paulo, colocar um diretor de futebol. Reparem que não é alguém remunerado. Sabe aquele cara que vem do conselho, tipo o Carlos Belmonte? Existe essa possibilidade de o São Paulo ter um diretor institucional para trabalhar ao lado do Rui Costa, que vai seguir como executivo de futebol. Tá bom? Só 480 likes, bem pouco. Vamos ver se a gente dá uma melhorada aí, né? No São Paulo, você tem informações? O São Paulo meio que desistiu de tentar encontrar uma peça de reposição, um jogador para entrar na troca pelo Alisson. E o São Paulo, inclusive, já cogita até liberar o Alisson sem que um jogador seja usado como contrapeso. Aí o Corinthians precisaria pagar uma compensação financeira, os clubes estão tentando chegar a um acordo. É que o Alisson não quer ficar no São Paulo, o São Paulo não faz muita questão de ficar com o Alisson, e o nome que o São Paulo queria do Corinthians, que era o Ranieri, não será liberado. O Martins está completamente descartado e o Dorival já deixou claro que também não quer ficar perdendo jogadores, tá? São Paulo tem que contratar o Bruno Garcês para trazer uns reforços, porque esse scout é muito fraco. Cara, o scout da base é bom. São Paulo conseguiu bons reforços na base e um dos principais jogadores do Ibrachina na Copa São Paulo, Luiz Fernando, já está contratado pelo Tricolor, tá bom? Por que o Zabarelli não está sendo relacionado? Opção da comissão técnica. Estava disputando um torneio na Alemanha, mas já voltou há uns dias, tá? Então é isso. Opção da comissão técnica, acho que bate muito com essa questão de ser um sub-17, enfim. Procede que o São Paulo consultou o Cauli? Procede. O São Paulo fez uma consulta ao Cauli, jogador que pertence ao Bahia. O Bahia só topa vendê-lo, negociá-lo em definitivo. O empréstimo está completamente descartado. Estou estreando hoje aqui o meu... nem sei como é que chama aqueles geradores. Não é gerador, né? Enfim, e agora eu vi que piscou a luz. Se eu não tivesse trazido esse coisa para cá, a gente teria caído, mas não caímos, felizmente. O Igor Melo, fala, Nicola, algo sobre Alan e Marcos Antônio. Igor, não vou citar o nome da fonte, mas eu perguntei para uma pessoa do São Paulo hoje à tarde como é que estava a questão do Rodriguinho, a pessoa deu detalhes, 3 milhões de dólares e 20% do valor de uma venda futura. Eu perguntei o Alan e o Marcos Antônio, você já tem proposta oficial? A resposta não. No Flamengo ainda não fez proposta oficial, o Flá ficou de esperar o fim da eleição do Júlio Casares para tentar avançar nessa história, até agora nada, tá bom? Rapaziada boa, é isso aí, mais um giro de notícias importantes do São Paulo, né? Nesta edição desse vídeo da tarde / noite, peço para você deixar o like nesse vídeo que é muito importante para não perder nenhum conteúdo. Já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você sempre ser notificado quando tiver vídeo novo, combinado? Rapaziada, vai ficar na tela aí o QR Code da camisa do São Paulo no Mercado Livre. Você pode comprar lá à vontade e assim você vai estar apoiando o canal. É só escanear o código que está aparecendo na tela. E outra opção também é o link no comentário fixado. Só clicar nele que você será direcionado para o aplicativo. E lá é só você abrir e ser feliz e comprar o que você quiser para ajudar o nosso canal. Combinado? A gente encerra essa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.